Está com a Hora da Verdade, programa de entrevistas da Renascença e do Jornal Público. Esta semana com edição dupla. O nosso convidado demorou para ser eleito, mas depois de muitas horas, avanços e recuos, foi eleito Presidente da Assembleia da República. José Pedro Aguiar Branco foi Ministro da Justiça no governo de Santana Lopes, foi depois Ministro da Defesa nos executivos de Pedro Passos Coelho, advogado de profissão, esteve alguns anos afastado da política ativa e voltou agora para ser a segunda figura de Estado, Presidente aqui desta Casa da Assembleia da República. Eu sou o Tomás Anjinho Chagas, comigo está a Maria Lopes, jornalista do Público. Dentro de pouco mais de um mês, o Parlamento, onde estamos, vai votar na generalidade o Orçamento do Estado. Pelo que vê, lê e ouve, acha que vai ser chumbado? Bom dia, é um gosto de estar aqui com o Público e a Rádio Renascença. Eu espero que não seja chumbado. Acho que não podemos deixar que se transforme esta situação numa moção de censura e, portanto, que não tenha a lógica daquilo que é a discussão de um orçamento. O orçamento é nós olharmos para o interesse superior do país e vemos qual é esse interesse superior neste momento, e neste momento acho que os portugueses não querem novas eleições, acho que não compreenderiam que nós, políticos e na Assembleia da República, não encontrássemos o consenso que permitisse que não tivéssemos uma terceira eleição em 3 anos. Acho que quando estamos a discutir aqui o orçamento, temos de ter em atenção o compromisso que nós, enquanto deputados, fizemos com os eleitores, e os eleitores votaram para um compromisso de 4 anos. Quando foram às urnas, foram para que tivéssemos uma legislatura de 4 anos. Foi esse o compromisso de cada um de nós, enquanto deputados, meu, mas também dos líderes partidários que foram eleitos deputados, quer Luís Montenegro, quer Pedro Nuno Santos, quer o André Ventura, têm esse compromisso de mandato com o eleitorado, de que os elegeu, de estar 4 anos, porque foi esse o mandato que nos foi conferido. E, portanto, nós devemos ter um esforço, fazer todos um esforço, olhar para esse compromisso dos 230 deputados com os eleitores e também de não transformarmos este debate numa moção de censura que me parece que não era todo desejável. E qual é que acha que, mencionou aí os dois líderes dos 2 maiores partidos da oposição, qual é que acha que vai ceder? Porque para ser viabilizado, algum deles vai ter de ceder. O Governo está em negociações, parece-me correta a metodologia que foi seguida. Talvez às vezes menos correto o facto de se deixar cair na praça pública aquilo que são as intenções no que diz respeito à negociação. Acho que uma negociação deve ser discreta, deve ser recatada. Isto não tem nada a ver com a opacidade, tem a ver com o queremos atingir um resultado, e esse resultado muitas vezes não é possível tê-lo se temos a discussão na praça pública, porque por aí temos que satisfazer outros eleitorados, e portanto acho que... Quem está a gerir mal então esta negociação não é o Governo, na sua perspectiva, porque preferia que fossem reuniões, chamemos-lhe discretas. É o PS que está aqui a pôr um bocadinho a areia na engrenagem? Eu não vou fazer juízos de valor, vou dizer aquilo que acho que a metodologia iniciada foi correta. Depois não estou a dizer quem está a fazer bem ou mal, porque quando as coisas são, como se costuma dizer, plantadas na praça pública ou discutidas na praça pública, há sempre resposta, contra-resposta e creio que se distribui um pouco o mal pela aldeia, como se costuma dizer em linguagem popular. Acho que era saudável que se chegasse a um consenso. Para haver consenso tem de haver cedências, várias, não é? Portanto, senão não é consenso, e eu acredito... Dos vários lados, portanto, sim, se eu quero impor a minha vontade absoluta, é evidente que não trabalho para um consenso, mas acredito que esse esforço está a ser feito, acredito que se todos estiverem em linha de conta o seu compromisso com o voto dos portugueses, porque os portugueses votaram, como disse há bocado, para 4 anos, e isto é um voto de confiança. Portanto, nós não devemos ter uma atitude de censura, devemos ter uma atitude de confiança em relação a quem nos elegeu, e quem nos elegeu deseja seguramente que não tenhamos eleições antecipadas. Para além do mais, era mau em termos da nossa economia,
República, como todos os comentadores, analistas E o Presidente? E o Presidente tem dito, mas é mau, é uma evidência, não é? Para aquilo que são os desafios, não só tendo em conta o contexto internacional de guerra e também as questões associadas aos fundos europeus que temos que aplicar em prazo útil. Portanto, eu acho e acredito no bom senso de todos e no final que vamos ter um orçamento aprovado. Falou nesse trabalho de descrição. Pergunto-lhe se o Presidente da Assembleia da República ainda não teve nenhuma intervenção neste processo. Não teve nenhuma intervenção, a não ser aquilo que é a expressão, e já tenho vindo a fazer a expressão da minha opinião em relação ao que me parece que devia acontecer e, portanto, dentro dessa, digamos, se quiser, magistratura de influência pelo discurso que posso fazer, transmito aquilo que me parece ser o sentir dos portugueses, daquilo que ouço nos meus contactos, faço os meus contactos com as pessoas, com a sociedade, com as diversas audiências que vou tendo, vou colhendo também por aí aquilo que é o sentir das organizações, da sociedade civil que vem e pede audiências, e eu aproveito também para ir colhendo a sensibilidade do que acham em relação ao orçamento e, não, diria quase de uma forma unânime, o sentimento é este que eu transmiti. Mas e se não houver orçamento, a sua tarefa aparentemente acabará a curto prazo, com eleições antecipadas, não é? Conforme o Sr. Presidente da República terá expresso, é isso. Mas, na sua perspectiva, o Governo faz bem em, logo à partida, recusar, por exemplo, governar em duodécimos? Eu acho que é legítimo que o faça, no sentido de também colocar. Eu acho que muitas vezes criam-se tabus, criam-se situações em que depois as pessoas não sabem bem quais são as consequências em relação a um determinado resultado que não se deseja, e eu acho que é saudável que fique clarificado antes durante aquilo que é o momento necessário para nós chegarmos a um consenso, quais são as consequências de não chegarmos a um consenso, porque assim temos todos, digamos, um quadro que é mais claro e depois cada um tem as suas responsabilidades. O não chegar a um consenso há de ser de responsabilidades repartidas e depois os portugueses hão de, se isso acontecer, na sua expressão eleitoral, no voto, manifestar o seu agrado ou desagrado a quem acharem que é o responsável pela crise que ninguém deseja. Isso significa que o Presidente da República, por exemplo, deveria ser mais claro, como foi com o governo de António Costa em 2021, em que bem cedo começou a dizer que se não houver orçamento vamos para eleições legislativas antecipadas, que foi coisa que ainda não disse desta vez. Há momentos, e os momentos e a oportunidade que o Sr. Presidente da República entendo para o fazer, digamos, temos que o respeitar. E não sei no sentido, pelo aquilo que conhecemos do Sr. Presidente da República, que no momento oportuno que ele considere relevante para que não haja, digamos, dúvidas quanto às consequências do que pode ser uma não aprovação do orçamento, que o dirá. Portanto, esse juízo de oportunidade só lhe compete a ele e eu não desejaria interferir nisso. Mas o Presidente da República já não criou aqui uma jurisprudência política ao ter dissolvido o Parlamento em 2021, depois do chumbo do Orçamento do Estado? Na altura era Primeiro-Ministro António Costa. Sabe, eu sou jurista de formação e advogado e tenho talvez o vício de achar que é sempre muito difícil comparar situações que não são comparáveis. No direito é assim, a gente julga que às vezes a situação é exatamente igual e depois não tem variáveis que são diferentes, as variáveis de hoje são diferentes das variáveis do passado, a própria composição da Assembleia da República é diferente, a fragmentação que existe hoje é diferente, a correlação de forças é diferente e, portanto, as experiências adquiridas também ajudam na formação de uma decisão entra em linha de conta, portanto, nós acho que é é cautelar nunca considerarmos que a situação que estamos a viver é exatamente igual a uma do passado. Diria que em 2021 se antecipava muito mais um reforço do PS, ou uma praticamente maioria absoluta, como veio a acontecer, do que se antecipa neste momento? Ou seja, se houver eleições antecipadas neste momento, teme que essa maioria absoluta não aparecesse para o PSD, sobretudo por causa dessa fragmentação de que falou?
Repare, agora depois do jogo acabado, acho que é fácil para todos nós chegarmos, mas se formos ao juízo de então, não creio que tivesse havido essa certeza de que, não, certeza de opinião e de que iria haver uma maioria absoluta. Eu creio que até houve um fator surpresa em essa situação, até para o próprio, de ter acontecido essa maioria absoluta. Por isso está a ver quão é a diferença entre aquilo que são as expectativas, aquilo que se espera e depois aquilo que o povo, na hora de votar, vota. E por isso é sempre cautelar. Na altura foi inesperado, mais do que esperada, uma maioria absoluta e agora se calhar devemos ter, como costuma dizer o povo, cuidados e caldos de galinha é muito importante e portanto vamos pautar a nossa decisão em função do interesse nacional, em função daquilo que é bom para o país, em função daquilo que é o interesse superior que nos deve mover nas nossas decisões, nomeadamente numa discussão tão séria como o Orçamento de Estado e menos daquilo que podem ser os ganhos político-partidários que, se calhar, depois o povo português sanciona de forma diferente. Este mês o Parlamento ouviu finalmente as explicações da Procuradora-Geral da República, algo que já tinha sido pedido pelo Presidente da Assembleia da República. A sua presença nesta audição, a sua presença física rara por parte de um Presidente da Assembleia da República, não pode ter sido lida como uma intimidação a Lucília Gago? Não, absolutamente. Acho que não. Primeiro, a senhora Procuradora não se sentiu intimidada, porque não tinha razão nenhuma de ser, pode ver a coisa ao contrário, foi até para qualificar de uma forma ainda mais relevante do que aquilo que tinha sido tudo o que eu fui dizendo a propósito das relações entre o Parlamento e outros órgãos, nomeadamente a Procuradoria da República, e demonstrar que, tal como eu tinha dito, que era bom ir ao Parlamento, que fazia todo sentido ir ao Parlamento, prestar declarações no Parlamento, que é uma coisa positiva e saudável para a democracia. Muitas vezes a falta de comunicação, a falta de diálogo, a falta de, claramente, na Casa da Democracia, se poder referir qual é o seu pensamento em relação a várias matérias que não colidam com os segredos de justiça, e a demonstração é que é possível, a Sra. Procuradora fez os depoimentos sem violar o seu segredo de justiça que está vinculado pela função que exerce. Eu quis, ao ir, mostrar o agrado de ver que finalmente a Sra. Procuradora se tinha disposto a ir, mostrar que o Parlamento, também por mim, naquela situação, não tanto como Presidente da Assembleia da República, porque mais na qualidade de deputado, porque as questões de natureza formal assim o exigem, e acho que foi um momento que foi notado, positivo e que contribuiu para que o debate também se fizesse de forma elevada, porque é isso que nós desejamos. Não violou o segredo de justiça, mas também não deu muitas respostas, pelo menos daquilo que nós percebemos, não houve nenhum partido, nenhum deputado que saísse da audição a dizer que tinha recebido as respostas que estava às perguntas que tinha. E no seu caso, ficou esclarecido? Ficou ali com soube-lhe a pouco, por assim dizer? Primeiro, eu acho que o importante, e isso foi o que eu quis enfatizar quando disse que a senhora Procuradora devia ir ao Parlamento, é de que o ato de ir nem a menoriza, nem interfere no que diz respeito às relações que devem existir entre o mundo da política e a justiça. Não é um elemento perturbador, mas sim um elemento positivo a ver com naturalidade esse espaço de questionamento e depois, como é óbvio, o conteúdo do que se diz, aquilo que a Sra. Procuradora ou os seus deputados entendem perguntar, isso depois também já fica da análise que se queira fazer política, que se queira fazer interpretativa dos silêncios, das omissões de um determinado... Perguntava-se, ficou esclarecido. Claro, há matérias em que fiquei esclarecido e outras em que não. Teve conhecimento do caderno de encargos para a escolha do novo Procurador-Geral da República? Sentiu-se envolvido nessa escolha que deve ser conhecida nos próximos dias? Não, nem tinha que ser. Portanto, do ponto de vista formal e do ponto de vista institucional, não tenho não compete ao Presidente da Assembleia da República opinar sobre a pessoa em concreto.
No que diz respeito ao perfil, eu também já várias vezes fiz, e não é de agora, desde que fui Ministro da Justiça há 20 anos, tenho referido que é muitíssimo importante numa sociedade mediática, numa sociedade de comunicação, numa sociedade que também funciona muito, a sociedade pela percepção que tem das coisas, não é? Portanto, é um mundo completamente diferente. Os agentes da Justiça, nomeadamente o seu Procurador ou a Senhora Procuradora, têm de ter competências de comunicação, têm de ter a capacidade de poder, também pela forma como age, como a forma como comunica, na forma como participa na vida da cidade, tem de ter essas competências, porque muitas vezes até se fazem interpretações que não são justas nem corretas quando se põe do silêncio, e pelo silêncio permite interpretações que não são aquelas que são as que na realidade estão em causa. E, portanto, não é possível hoje, não deve ser assim, e acho que esse deve ser um cuidado, que para além da competência técnica, para além de ser um agente importante para contribuir para uma boa investigação, neste caso, sendo procurador, da ação penal, que tenha capacidade de comunicar para que com isso se contribua para uma justiça, aos olhos dos portugueses, mais credível. E com tantos apelos, manifestos, quase cadernos de encargos por este movimento dos 50 mais 50 mais 50 e tantos comentários, declarações políticas, não há aqui uma ingerência excessiva da política, ou pelo menos uma pressão excessiva da política sobre a justiça? Olha, a primeira, assim, a justiça é muito mais que a questão da pessoa do seu procurador. Portanto, para quem está identificado com os problemas da justiça, sabe muito bem que, e por isso eu tenho referido, e não é de agora, também de sempre, que era bom um pacto para a justiça que tratasse das questões que estão para lá da mera dimensão penal. Bem sei que essa é a dimensão que é mais atrativa e mais percepcionada facilmente pelas pessoas, mas temos questões de salariedade, questões de organização, questões da arquitetura da justiça, questões relacionadas depois com as partes mais de outros tipos de códigos, da justiça administrativa e tributária, que dá dano àquilo que tem a ver com a economia. Portanto, temos de ter a consciência disso. E acho que as pessoas, a cidade, e a população, a sociedade civil, quando acha que se deve exprimir e que deve exprimir a sua opinião em relação a temas da justiça, acho isso saudável. Não vejo, nós não podemos estar a ver que a intervenção e a preocupação e a exigência de participação que todos fazemos na nossa democracia, nós dizemos muitas vezes que, e eu digo e tenho dito, que a qualidade da democracia vai piorando porque as pessoas se alheiam da participação, se alheiam de emitir a sua opinião e com isso contribuírem para um melhor resultado da causa comum. Não podemos depois dizer, quando os cidadãos, sejam de que dimensão for, políticos, engenheiros, advogados, de outras profissões, fazem e transmitem essa opinião, que estão a exercer uma pressão indevida. As impressões indevidas seriam de outros órgãos de soberania. Isso sim, se outros órgãos tivessem a fazer uma intervenção que fosse para lá do razoável das suas competências e com isso uma interferência no que diz respeito, inaceitável, noutros órgãos e no respeito da separação de poderes. O resto temos que avaliar como normal numa sociedade que se deseja que seja proativa, participativa e que cuide da democracia, que imita a sua opinião. E depois, com certeza, o poder político há de saber também, digamos, calibrar esse tipo de intervenção. Por falar em competência dos vários órgãos, já admitiu que até a nomeação do Procurador ou Procuradora-Geral da República poderia um dia ter também uma intervenção, intervenção da Assembleia da República. Para isso seria preciso uma revisão constitucional, nem que fosse cirúrgica. Admite o mesmo para outros órgãos. Por exemplo, estou-me a lembrar dos juízes do Tribunal Constitucional que são ouvidos no Parlamento, mas na verdade são questionados e as respostas que deixam também não são muitas ou muitas vezes quase nenhumas. Deve o Parlamento ter maior competência nessas escolhas?
Eu referi Ou mais ativa, pelo menos. eu referi e há uma parte que corresponde à matriz do meu pensamento. Eu acho que tudo que possa contribuir para que no Parlamento se possam fazer as audiências que permitam saber para os diversos cargos que, mas estávamos a falar no caso da Procuradoria, que permitisse previamente uma pessoa saber o pensamento, as ideias que uma determinada pessoa para um cargo tão relevante quanto esse pensa, tem, quais são os seus condicionamentos, o que é que acha que é importante para lá, mesmo não só das questões de mera, digamos, de mero posicionamento de política que pretende seguir, mas também de meios que eventualmente careça para a executar. Eu acho que isso é muito saudável e eu tenho dito isto, não é preciso ter medo de vir à Assembleia, porque às vezes parece que vir à Assembleia é uma coisa que já tem algum contorno, que... Isso na tomada de posse, por exemplo, a última vez foi na tomada de posse na Comissão de Inquérito à Santa Casa. E diz isso porquê? Digo porque a minha... As pessoas saem daqui ou não vêm por algum receio? Mas não é só de hoje, a minha percepção é que muitas vezes se julga que a vir à Assembleia que é uma fase, é uma situação mais problemática de inquirição em relação a temas para se tentar ou ter uma ideia diferente daquilo que é a realidade. Quer dizer, entra-se aqui num quadro em que a vinda à Assembleia não tem aquilo que eu acho que é a coisa melhor que se pode sentir. A pessoa vem à Casa da Democracia, vem ao sítio por a expressão maior da liberdade. Sendo que as pessoas vêm como se viessem a um tribunal e não à Assembleia da República. Às vezes, eu aliás também já referi isso, disse que as comissões de inquérito não são tribunais, portanto, têm a obrigação e o grande dever de fiscalização e de averiguação e de escrutínio que compete à Assembleia da República, deve fazer com rigor para se descobrir a verdade das coisas, mas não é um tribunal. E porque não é um tribunal, às vezes há um vício, porque há muitos deputados que são juristas ou advogados, e depois isso eu tento desfazer, porque, aliás, tenho dito, eu fui várias vezes ministro, quando fui ministro vim muitas vezes à Comissão de Defesa ou da Justiça e também vim a comissões de inquérito em relação a temas e vi sempre isso como um exercício saudável da democracia. Mas não há partidos que estão neste momento no Parlamento que aumentam essa percepção pela forma como fazem essas intervenções às pessoas que são chamadas aqui ao Parlamento? A minha observação é genérica. Não se estende. Eu sei, mas é genérica, eu percebi a sua pergunta, mas por isso é que eu estou também a responder da forma que estou a responder. A minha apreciação é genérica. Portanto, uma mensagem que eu desejo passar para o meu modo de ver o exercício nas competências das comissões de inquérito, como também o tenho referido, e assistiram a isso provavelmente no Parlamento, quando refiro também quanto ao trato de urbanidade que deve existir. Portanto, a minha preocupação, a preocupação no sentido de tendo que estar dentro do meu papel, que é tentar sempre que o exercício da função de deputado se enquadre naquilo que eu entendo que é a função de deputado. De resto, acho que todas as forças políticas, não há nenhuma que, ora aqui, ora acolá, não cometa algum excesso. Acha que a Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das Gêmeas tem ajudado a esclarecer a opinião pública? Eu acho que as comissões de inquérito devem contribuir para isso. Nem sempre é fácil. Louvo o esforço dos senhores deputados em tentar que isso aconteça. Acho que há muitas matérias para o qual isso tem acontecido, portanto, com toda a seriedade digo que há matérias e há situações em que a Comissão de Inquérito tem efetivamente contribuído para esse esclarecimento da verdade, e essa em concreto também acho. Como também achei que havia alguns pedidos que extravasavam ou que era, no meu entender, do acesso às comunicações. no meu entender, e
também tive o cuidado, porque é uma questão de natureza jurídica, e antes de emitir o despacho final que correspondia ao meu pensamento, tive o cuidado de pedir um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que se conformou, ou que conformou, ou que confirmou o meu pensamento e a razão pela qual eu emiti o despacho que me parece que é mais saudável na separação de poderes. Tem tido quase uma guerrilha com o Chega nestas questões da CPI? Não tem. Não considera isso? Não tenho. Aliás, vou-lhe dizer, acho que, contrariamente ao que era expectável, no sentido, na opinião pública, este mandato ia ser um mandato impossível, que a democracia parlamentar ia ser completamente difícil de assegurar, que as tensões... eu acho que 6 meses, faz amanhã 6 meses, desde que tomei posse, sim, acho que o exemplo é exatamente ao contrário. Acho que não tem o alvo marcado em si como o Chega marcou em Augusto Santos Silva? Não sei, eu sei é que na minha tomada de posse referi que o meu tratamento era equidistante, era leal com os 230 deputados, todos têm a legitimidade eleitoral e é isso que eu devo respeitar, assim como também exijo a lealdade de todos no que diz respeito a essa forma que eu tenho de gerir não só os trabalhos parlamentares no plenário, como também fora, quando faço a avaliação e a análise desses tipos de questões. Quando eu fiz a avaliação em relação a essa matéria, podia ser o Chega, podia ser o PSD, podia ser o PS, podia ser o Bloco de Esquerda, a mesma matéria seria tratada da mesma forma. Sim, mas esse respeito de si para com o plenário tem tido resposta igual? Ou seja, aquilo a que se tem assistido é muito barulho, muitos gritos, muitos comentários à parte que não se ouvem nos microfones, mas se ouvem na sala, apesar de, enfim, tem-se queixado que às vezes lá em cima não se ouve, porque a barulheira é tanta que de facto muitas vezes não se ouve. Mas sente que de alguma forma há momentos em que perde... eu vou usar a expressão que se calhar vai dizer que é muito forte, mas que perde o pulso, que perde ali algum poder sobre a estabilidade e o bom funcionamento dos trabalhos. Não. É que ainda esta semana, aliás ontem, ameaçou que suspendia os trabalhos, sim, tal era a barulheira. Portanto, aquilo que eu lhe pergunto é, tem sentido esse respeito que gostaria de ter para com os outros? Tem sentido esse respeito por parte do plenário para consigo? Sim, em geral sim. E devo-lhe dizer que a análise que faço entre o dia 1 e hoje é de uma evolução muito positiva em relação a essa relação. Acha que há um comportamento melhor? Acho. Desde março para hoje? Acho. E vou dizer mais, acho que há uma diferença enorme entre o momento antes, no meu entender, pode, e depois daquele momento no meu entender, pode. Acho que há um momento que acho que é crucial para se perceber que eu não só proclamo, mas pratico o que eu entendo que é a liberdade de expressão, o que eu entendo que é, na Casa da Democracia, haver o espaço para todos dizerem aquilo que bem entendem em relação ao mandato que lhes foi conferido pelo povo português e eu acho que, em geral, e de uma forma geral, o respeito o respeito pelos trabalhos parlamentares existe. Depois, é evidente que há momentos que são momentos um bocadinho mais tensos, que são momentos que é normal da prática parlamentar. Se for ver as atas da Assembleia da República, há muita verdade. Há muitos exemplos em que houve um excesso de linguagem. Há muitos exemplos. Aquilo que tem acontecido é que é permanente. Às vezes, este barulho, estes comentários mais ou menos acesos. Mas olha, ainda ontem, como diz, eu fiz a referência, disse, será que é necessário eu interromper os trabalhos para... E qual foi a consequência? Acalmaram, não foi preciso. Acalmaram, mas não se calaram. E por falar em não se calarem, instituiu aquele mecanismo do tempo e do microfone desligar-se, como acontece, por exemplo, no Parlamento Europeu, e há tanto tempo que se falava em Portugal e que nunca se tinha feito. Não é um pouco
colocar na eletrónica uma responsabilidade que também lhe cabia a si de gerir os trabalhos e os tempos de intervenção? A função do Presidente da Assembleia da República maior, e essa no que diz respeito ao plenário, não é ser censor do que as pessoas entendem dizer, os deputados, mas sim garantir que o debate se faça com toda a dimensão democrática que é exigível num debate parlamentar. Ou seja, eu tenho que garantir que o debate não seja condicionado e não condicionar o debate. Ora bem, para precisamente esta ferramenta que passou a existir, reforça a igualdade de armas, reforça que o tempo que é o tempo que compete a cada um dos seus interlocutores não é por ser mais teimoso a terminar, não é por ser mais persistente a terminar, não é por ser mais de uma oratória que complica o fim, estão todos em igualdade de circunstâncias. Portanto, e aí o Presidente não tem que estar, às vezes voluntária ou involuntariamente, a permitir que um fale mais de 30 segundos, outro mais um minuto, e também sabe que às vezes isso era interpretado como uma preferência que o Presidente dava, não estou a dizer eu, o Presidente dava a A, B ou C. Assim. E estes plenários mais exaltados não desprestigiam o Parlamento? Os debates mais exaltados por si não desprestigiam. O conteúdo do que se diz, a linguagem desadequada, acho que sim. Acho que há circunstâncias e há vocabulário que não se deve usar, várias vezes faço referência a isso, mas volto a dizer que é bom que o povo português esteja atento ao que os seus representantes fazem, dizem, quer na forma, quer no conteúdo na Assembleia da República, porque o momento do juízo de valor em relação a isso é nas eleições e nas urnas. E essa é a legitimidade democrática. Não se espera que seja o Presidente da Assembleia da República ter um juízo de valor quando a legitimidade da escolha não é sua. Para a minha casa eu convido quem quero. Para a minha casa eu tenho as discussões com quem eu acho que devo ter. Na Assembleia da República todos temos legitimidade igual. Há alguns anos discutiu-se se os deputados deviam ou não a declarar que fazem parte de algumas organizações como a maçonaria. Concorda com essa divulgação? Olha, eu acho, antes disso eu devo-lhe dizer, eu acho que era importante rever o estatuto dos titulares dos cargos políticos, porque anda sempre muita demagogia à volta deste tema e depois nunca há coragem para fazer essas alterações que vão desde as lógicas das incompatibilidades até à lógica da remuneração, porque a base de recrutamento é cada vez menor e, portanto, porque todas essas situações conjugadas das incompatibilidades com remunerações que são sempre vistas como taxos e como faz com que a base do recrutamento vai diminuindo e qualquer dia, daqui a 10 anos, temos não as pessoas que desejam saudavelmente trabalhar e representar dentro do sistema com uma representação antissistema, porque a dada altura não tem base de recrutamento. Portanto, devemos olhar sem demagogia. Eu sei que isto muitas vezes não é popular no sentido de ser facilmente criticável porque demagogicamente se considera que os políticos isto e os políticos aquilo. A verdade é que a base de recrutamento é cada vez menor porque se cria as situações de incompatibilidade, que estão exageradas, do meu ponto de vista, e a altura são só funcionários políticos que podem estar disponíveis para, no caso, ser parlamentares. Mas faria sentido aumentar o salário dos deputados, por exemplo, para atrair... Atenção, eu não falei de deputados, disse titulares de cargos políticos. O tema das incompatibilidades e da remuneração deve ser tratado à margem da discussão demagógica. E, portanto, é esse o meu ponto de princípio. E se começássemos, ou se fizéssemos em determinado momento esse tipo de debate, eu acho que contribuíamos para um reforço da qualidade de recrutamento e da qualidade da nossa democracia. A democracia é feita de pessoas. Menos incompatibilidades? Menos incompatibilidades, mais transparência, menos incompatibilidade, mais transparência significa mais obrigações declarativas, por exemplo? Eu sou favorável a que haja no registro de interesses e na transparência se vá o mais longe que se entenda ir
para quem esteja no exercício de uma função pública. Concorda com a questão da declaração sobre pertença a sociedades ditas secretas, por assim dizer? Esse debate, não fiz uma reflexão tão aprofundada para ir ao detalhe, amanhã se é de Futebol Clube Porto, ou do Benfica, ou do Sporting, se também deve isso estar a constar ou não, porque podem ter influência numa discussão numa Assembleia Geral. Eu quero dar a minha manifestação de princípio. A minha manifestação de princípio é: sou favorável a que haja uma possibilidade de escrutínio o máximo que se possa ter e depois punir os desvios, sim, nos conflitos de interesses, na transparência, mas que sejamos mais abertos nas incompatibilidades, porque a dada altura tudo é incompatível e a lógica da representação do povo português, que, na pureza dos princípios, é a representação das diversas sensibilidades da sociedade. Ou seja, um médico, um advogado, um carpinteiro, um engenheiro, um professor da faculdade. A sociedade é isso. E a da altura, quando quer fazer o recrutamento para uma lista de deputados ou para as escolhas noutras áreas, não pode por isto, não pode por aquilo, não pode por aquilo outro, não pode por isto tal, e então vai um funcionário da política. Não estou a desqualificar, não estou a dizer funcionário, portanto, aquilo que se costuma dizer o funcionário da política, que é, a meu ver, depois... Portanto, se são completamente inconcebíveis aquelas... é completamente inconcebível a ideia de não permitir que deputados, advogados, ou melhor, não permitir que os deputados que sejam advogados possam manter, como no seu caso, um gabinete de advogados. No atual momento, é sim. É possível, é verdade. Portanto, mas há quem queira afunilar. Portanto, sim, o princípio, acho que não. Pronto, para responder concretamente à sua pergunta, acho que conflito de interesse numa determinada situação concreta em que um determinado, seja advogado, médico ou qualquer coisa, tenha um conflito de interesses em relação a uma determinada matéria para o qual deve ser claro que não pode ou votar ou participar, isso deve ser, e se não o fizer deve ser punido por isso, porque está... É muito difícil, não é? Ou melhor, a fronteira, onde é que se estabelece a fronteira? Porque um advogado ou um médico podem ter a sua carteira profissional pendente, não é? Pode fazer... No caso dos advogados tem que suspender a sua atividade, no caso até no meu, para clarificar, o estatuto obriga-me, e está feito, a suspender a minha qualidade de sócio da sociedade. Certo, mas continua a sociedade a existir, o seu nome a estar lá, tal como o médico continua o nome do médico a estar na clínica. A sua conclusão é terrível, já viu? Então, eu nunca poderei estar na política, porque sou advogado de formação, sou advogado de formação. Sim. Há 44 anos em Coimbra formei-me como advogado e estabeleci, nesse momento, há 44 anos, uma incapacidade de alguma vez intervir em favor do meu país, porque sou advogado formado há 44 anos. Convenhamos que isso é absurdo. Não é absurdo impor essa escolha. Convenhamos que isso é absurdo. Agora, se eu, sendo advogado individual ou numa sociedade de advogados, faço e intervenho, participo ou de alguma forma tenho uma determinada situação de conflito de interesses, não a declarei, é apurada que se puna a sério. Agora, por ser advogado, não posso fazer a minha intervenção cívica, advogado, porque se focou agora como advogado, mas há outras situações. O exemplo dos médicos. Portanto, há casos de deputados envolvidos É demagógica essa conversa. Não é sua. Mas é uma conversa que tem que se ter, sim, não é? Sim. Há casos de deputados que estão, de alguma forma, envolvidos em investigações judiciais, há casos de deputados que são apenas suspeitos, há outros acusados, há outros já ainda em fase de julgamento, a lei permite-o, é um facto. Mas, na sua opinião, a partir de que momento é que um deputado deve interromper o seu mandato por questões judiciais? Acho que está na soberania de cada um, não sei, há situações completamente diferentes. Há situações, como sabe, hoje em dia até a constituição de arguido, que é uma situação que, do ponto de vista do processo penal, é uma situação que se pretende em benefício da pessoa que é constituída arguido, mas tem na sociedade uma percepção
completamente diferente. Portanto, há uma assimetria. Também. Pois é, mas por isso é que é delicado estar a dizer, porque há situações de poder ser constituído arguido por uma situação que não tem importância nenhuma, não tem nenhum relevo em relação até à ideia de suspeito, porque não é por essa razão que é constituído arguido, é porque há indícios de uma determinada situação e é para proteger precisamente essa pessoa de ter um estatuto que lhe dá mais direitos e não o contrário. E, portanto, há situações em que, na avaliação ética, comportamental e de atitude, aconselham, mesmo sem estar constituído arguido, que eventualmente não esteja a exercer a função de deputado, e outras em que, estando constituído arguido e não tendo nenhuma situação grave no que diz respeito digamos, à dignidade que deve ter a função e a respeitabilidade que deve ter a função de deputado junto dos portugueses, que não justifica. Eu tenho dificuldade em estabelecer assim uma lógica muito genérica, acho que cometerei erros a fazê-lo. A Assembleia da República tem, pela primeira vez em alguns anos, um presidente do PSD, um presidente da Assembleia da República que é do PSD e que tem mais sensibilidade para o 25 de novembro. Tem uma relação diferente, o PSD tem uma relação diferente, o PSD tem uma relação diferente com o 25 de novembro. Acha que essa data deve ser celebrada com a mesma dignidade do 25 de abril aqui no Parlamento? Ora, primeiro, eu acho que o 25 de novembro tem como grande referência o Dr. Mário Soares. Aliás, eu disse-o no meu discurso 25 de Abril, acho que a história do 25 de Novembro tem, e seria diferente, no que diz respeito, no meu entender, se o Partido Socialista em geral e o Dr. Mário Soares em particular tivesse tido opções diferentes da que teve. Portanto, acho que o país deve um tributo de respeito, homenagem a uma figura maior da nossa democracia, por ter contribuído que os desvios que estavam a acontecer num regime que nasceu no 25 de Abril, de democracia e liberdade, estava a ter condicionamentos que podiam, eles próprios, pôr em causa os fundamentos nobres do 25 de Abril. Portanto, acho que o 25 de novembro não é propriedade de ninguém, não é propriedade do Partido Socialista, do PSD, do CDS, do Chega e de qualquer português. É uma data importante no que diz respeito ao ajustamento que a nossa democracia e a liberdade fez e que estava em risco e que merece ter uma comemoração solene digna. Não lhe quero estar a dar a minha opinião neste momento, porque foi constituído um grupo de trabalho no âmbito da Conferência de Líderes que está e vai preparar uma proposta para que esse momento seja compatível com a importância e a dignidade que essa data tem para Portugal. Mas já houve alguns grupos parlamentares a manifestar. Pronunciaram em sentido A, B ou C e, portanto, eu não quero estar, porque está em curso precisamente o trabalho de consensualizar e acredito que isso vai acontecer porque, tal como no orçamento, ninguém quer que o 25 de novembro, daqueles que estão, digamos, a trabalhar seriamente para o efeito que não aconteça a comemoração e, portanto, eu quero acreditar que se vai consensualizar, encontrando um modelo que seja compatível com essas variáveis. Acha possível que alguns partidos de esquerda não marquem presença como forma de protesto? Isso aí, eu disse um dia ali no plenário, liberdade de expressão máxima e, como é óbvio, que cada um é responsável e depois terá a leitura do seu eleitorado em relação ao que diz e ao que faz. Tem esse direito, se o fizer, é responsabilizado politicamente por isso e do povo depois há também no momento eleitoral dizer se concordou ou não concordou com essa posição. Falou há pouco da importância de Mário Soares para o 25 de novembro. Este ano assinala-se o centenário para o regime democrático em geral, democracia, nesse particular, com maior enfoque até. Tem alguma coisa pensada para assinalar o centenário de Mário Soares? Estamos a trabalhar nisso. Não quer revelar nada? Não, porque não é prematuro, mas a verdade é que eu entendo e do que for dependente de mim, essa comemoração ou esse momento será assinalado com a dignidade e com a solenidade que eu acho que um vulto como o Dr. Mário Soares merece.
Deixe-me só voltar um pouco atrás ainda às suas funções como Presidente funções em concreto como Presidente da Assembleia da República. Já cumpriu supostamente um quarto do seu mandato, porque será meio, em princípio, será meio mandato da legislatura. De uma forma muito resumida, qual é que foi a maior dificuldade destes meses? Se é que houve. Maior dificuldade, digamos, de uma interação mais enquanto Presidente ou de situações... Eu diria assim, há quatro momentos, digamos, de natureza pessoal que me são marcantes, digamos, que também jogam com as minhas próprias emoções, não é? É o momento da eleição, sui generis, não é? Foi a primeira vez que aconteceu com aqueles contornos, pronto. Fez-me refletir, mesmo naquele momento, sobre o que é a democracia, o exercício da participação, e há ali momentos em que nós nos também questionamos, e portanto... Não, nunca pensei em desistir, mas pensei numa coisa que acho que é importante que venha a acontecer e que era importante, acho que até o nosso próprio regimento precisa de ser revisto em função disso. E já tem ideias sobre o que é que gostaria de ver mudado? Deixe-me dizer isto, a dinâmica de revisão de um regimento é dos partidos que compõem a Assembleia, não é? Pronto. Vamos falar do seu partido, PSD. Sim, mas eu aqui sou Presidente da Assembleia, nunca irá conseguir que eu seja deputado do PSD nesta entrevista. De resto, sou com muita honra e até pelo círculo eleitoral onde fui eleito, também com muito gosto do Alto Minho. Mas a revisão do regimento, eu acho que é aconselhável, até porque a fragmentação que hoje existe, com as figuras dos direitos protestativos, dos debates de urgência, com os debates de atualidade, etc. e tal, a meu ver, merece alguma revisão, porque dificulta algum trabalho parlamentar e acho que isso deve ser objeto de uma reflexão profunda. E eu já disse várias vezes, estou agora também aqui a dizer, e a dinâmica depois em concreto parte dos... E a nossa experiência da Conferência de Líderes também mostra que essa revisão deve merecer também alguma atenção quando também as prioridades não forem tantas estas quanto estão a ser neste momento. Mas também, há às vezes... como aconteceu no famoso, no meu entender, pode ou não, se a boa, correta interpretação de um determinado artigo do regimento. E por isso aí sim já estou a preparar uma espécie, digamos, de regimento anotado que permita dar uma ajuda na interpretação das normas. Momentos, faltam os outros dois? Esse foi o primeiro, o segundo foi o 25... Primeiro, acho que o 25 de Abril, e foi importante o tipo de discurso que eu fiz e que marcou também, e a minha ida à Avenida para o desfile. Acho que depois há um momento determinante que é a minha visão de ver a expressão, da liberdade de expressão, acho que é um momento marcante, talvez um momento difícil, se me perguntar assim, do ponto de vista da minha relação unipessoal com tudo aquilo que se espera de um Presidente da Assembleia da República. Eu talvez situo aí um momento mais exigente, porque foi solitário, sim, e exposto mediaticamente. Não esqueço que durante um fim de semana inteiro, de meia hora, todos os canais televisivos, uns para a esquerda, outros para a direita, falavam sobre o tema, e a pessoa aí tem de ter uma cultura democrática e uma resiliência muito forte e estar muito convicto do que pensa para as coisas do país, para não cair abaixo. Há pouco estava a falar sobre a questão da duração do seu mandato. Enfim, é sempre... Poderia perguntar-lhe se não se sente um Presidente a prazo por causa dessa questão, mas pergunto-lhe também por causa da questão de não sabemos se vamos mais tarde ou mais cedo para eleições antecipadas, não é? Mas agora que sabe que Francisco Assis já não será o candidato do PS à segunda parte desse mandato, acha que este foi um bom acordo com o PS? Entre o PSD e o PS. O prazo é que pode ser diferente. Exatamente. O prazo é que pode ser diferente. Agora, na altura, e vou dizer o aspecto positivo, perante uma situação complicada de impasse, foi possível chegar a um consenso. Portanto, se foi possível chegar a um consenso num momento delicado, porque não chegaram a um consenso do orçamento,
porque não chegar a consensos que o povo português espera que tenhamos. Portanto, essa foi uma solução positiva e digna para se chegar a desbloquear um impasse. Agora, quem em concreto também fez a ponderação do acordo foi as lideranças partidárias, ao qual eu dei, digamos, o meu aval para estar disponível para. É verdade que se criou, na altura, essa convicção e lá está a percepção que seria para ser dividido entre a minha pessoa e o Dr. Francisco Assis. O Dr. Francisco Assis agora já não é deputado, eu não deixarei de cumprir a parte de compromisso que fiz, na altura certa, no momento certo, colocarei à disposição esta função e logo se verá o que é que acontece. Queria só, estamos a ficar sem muito tempo, queria só saber como é que se distingue de Augusto Santos Silva. Sabemos que pretende, por exemplo, abrir as portas do Parlamento todos os fins de semana. O que é que o distingue de Augusto Santos Silva? Eu acho que cada um tem a sua maneira de ser. Acho que a mais importante tem a ver até com a nossa forma de vermos a dialética democrática. Acho que isso ficou patente em muitas situações e, portanto, acho que isso escuso-me até de estar a fazer qualquer, digamos, reparo ou comentário, melhor dizendo, em relação a isso. Acho que é patente a nossa forma diferente de ver a dialética parlamentar. Depois, eu desejo, sim, isso corresponde muito à minha maneira e de ser e àquilo que eu acho que é importante no Parlamento, abrir o máximo o Parlamento, ou seja, portas abertas. Quando mandei tirar as grades, é simbólico, mas foi importante e foi tão importante que foi sentido pelas pessoas em geral, não só aqui, mas em geral, como uma situação que até se foi criando alguma acomodação e que era mau, porque eu acho, e essa é uma realidade que eu também tenho transmitido, nós estamos aqui mais do que defender a democracia, construir a democracia diariamente, e a construção da democracia obriga à aproximação entre os eleitores e os eleitos. E quanto mais nós criarmos essa facilidade das pessoas poderem vir, estar, sentirem esta casa como sua, de nós também desacralizarmos alguma dimensão que às vezes as instituições, e eu sou um institucionalista, têm, e que de certo modo inibem depois as pessoas de participarem, partilharem os espaços, eu desejo isso. Aqui, na Assembleia para fora, nos contactos que possamos vir a ter com os municípios, com as escolas, como hoje tivemos a oportunidade aqui de assistir a um momento maior dessa forma de abrir, se calhar até não esperado, com crianças, com situações, portanto, um bocadinho fora do comum, mas eu acho que aí contribuímos para que as pessoas sintam genuinamente e interiormente que esta casa é sua. Antes de fechar, gostávamos de falar sobre as presidenciais de 2026. Há pouco falou também sobre o futuro. Há várias sondagens, não é? Já. Há várias sondagens. Portanto, com vários candidatos e com várias graduações. E eu perguntava-lhe se já teve pessoas do seu partido ou se já pensou em entrar nessa corrida a Belém em 2026. Não, eu estou focado na minha função de Presidente da Assembleia da República. Penso estar a contribuir para que a democracia na dimensão parlamentar esteja a funcionar, esteja a corresponder às expectativas de trabalho que aqui vai-se realizando, com essas oscilações às vezes de momentos mais tensos e menos tensos, mas está a acontecer. Repare, tem havido votações que acompanham, tem havido votações de o Chega a votar diplomas do Partido Socialista, o Partido Socialista a estar numas determinadas situações com o PSD a estar com... Ou seja, a democracia parlamentar está a acontecer, tem sido possível essas votações, volto a dizer, e aqui digo com uma intenção, espero que essas situações que têm acontecido tantas vezes também se possam encontrar agora no Orçamento de Estado, em mais um momento, para poderem haver essas geometrias variáveis aplicadas. Nunca pensou agora, para Presidente da República, eu estou focado, sabe, eu sempre que estou numa função, estou focado a 100%. Acho que quando a pessoa está numa função e pensa noutras coisas, faz mal as duas.
faz mal a que está a fazer e prepara-se mal para aquela que deseja fazer. Eu sou Presidente da Assembleia da República, desejo cumprir o meu mandato, faço o melhor que sei para contribuir para que o prestígio da Assembleia seja maior à minha saída do que era à minha entrada, embora seja sempre elevado. É nisso que eu estou focado. Também se calhar nunca tinha pensado em ser... Há pergunta, se alguém veio falar comigo? Não, ninguém veio falar comigo. Também se calhar nunca tinha pensado em ser Presidente da Assembleia da República. A gente, quando é deputado, tem a expectativa de um dia, se for deputado, e se estiver como deputado, e se merecer o respeito digamos, e a vontade dos restantes deputados, é algo prestigiante, é uma função que... Acho um salto mais natural ser deputado para Presidente da Assembleia da República do que Presidente da Assembleia da República para o Palácio de Belém? Há, pelos vistos, candidatos que nunca foram deputados, que parecem estar bem encaminhados na... Luís Marques Mendes. Esse já foi deputado. Exato. Há muitos anos. Sim. Não, e o Almirante. Na sondagem, não é? Exatamente. Acha que, só para terminar, acha que o PSD deve apoiar um candidato em uníssono? Há uma moção de estratégia que vai ser apresentada ao Congresso que, naquilo que li, me parece que aponta para um perfil e dentro desse perfil, sendo a candidatura parte sempre presencial da pessoa que se deseja candidatar, mas a moção de estratégia aponta para um determinado perfil que exclui algumas situações. Procurar-se uma frente de direita? Não, isso já é trabalho do candidato. Um candidato que se apresente... É muito trabalho de alguns partidos, não é? Mas é o candidato, a dinâmica de um candidato. Acho que há candidatos que podem ser podem ampliar esse leque. Há candidatos que podem... O PSD deve procurar um candidato desses? No PSD não tem que procurar candidatos. Há candidatos que se vão apresentar e... Deve dar apoio a um candidato desses, então. Eu reformulo a pergunta. Deve dar apoio... Desculpe, eu não sou o presidente do partido, nem tampouco dirigente do partido, mas está definindo uma estratégia. Portanto, o partido deve vir a apoiar um candidato que se enquadre no perfil que for aprovado no Congresso. Certo. E com estes números destas últimas sondagens, que duelo é que imagina aqui, se, por exemplo, houvesse uma segunda volta, já que sabemos que todos os outros, haverá uma série de outros candidatos? Que duelo é que imagina aqui? Mário Centeno versus Luís Marques Mendes ou algum destes versus o Almirante Gouveia Melo? Primeiro, eu acho que a discussão em torno das presidenciais ainda é prematura em relação a outros temas que temos pela frente. Segundo, diz-me a minha experiência de vida, que já é alguma, e então política também bastante, que o que estamos a falar hoje pode não ter nada a ver com aquilo que vamos falar daqui a 6 meses, 7 meses. Por isso, acho que só nessas alturas mais próximas do ato eleitoral, quando a matéria presidencial estiver seriamente colocada e soubermos quem são as pessoas que estão disponíveis para o efeito, poderemos fazer, digamos, um juízo de prognose em relação a essa matéria. E chegamos ao fim de mais uma Hora da Verdade, programa de entrevistas da Renascença e do Jornal Público. Esta edição com o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, gravado aqui nos corredores do Parlamento. A entrevista foi conduzida pela jornalista Maria Lopes do Público e por mim, Tomás Anjinho Chagas. As fotografias são do Rui Gaudêncio. A realização ficou aos cuidados dos serviços da Assembleia da República e do canal Parlamento. Que agradecemos. Que agradecemos. Obrigado, foi um gosto. Obrigado. Obrigada.